Hello, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso clássico Café das Sabidonas, que acontece todas as segundas e sextas-feiras, sempre às 7h30. Se você perdeu algum episódio, você consegue assistir pelo YouTube ou escutar pelo Spotify. Basta digitar lá Café das Sabidonas, que você será direcionada ao nosso canal. Se você estiver escutando pelo Spotify, já vai lá, avalia o nosso canal no Spotify, é muito importante para o nosso trabalho aparecer para outras profissionais. E se você estiver assistindo pelo YouTube, também deixa like no seu vídeo, se inscreve no nosso canal, porque isso é muito importante para nós, tá bom? Buenas, meus amores, hoje vamos falar de um tema aqui que gera muitas dúvidas, que é sobre o uso da vitamina C. Pode usar durante o dia? Não pode? Quando que ela se torna um peeling? Será que ela se torna de fato um peeling ou é mais um renovador? Será que ela interfere no uso de outros princípios ativos aí no skincare? Então são muitas perguntas que hoje nós vamos responder aqui juntinhas, tá bom? Eu tenho uma novidade para contar para vocês hoje também. Então o nosso café tá recheado aí para vocês, tá? Jade, maravilhosa, bom dia. Vocês me deem um segundinho que eu preciso passar meu gloss, porque eu não consegui passar, tá bom? Hum. Aê, agora sim. Vambora. Bom dia, Ju. Amores, o que eu trouxe para vocês em primeiro lugar aqui, tá? A gente separar um pouco melhor essa galera, os principais tipos de vitamina C. Em outros episódios, eu já trouxe o tema de vitamina C, como que você poderia incluir aí no skincare da sua paciente, como que você poderia utilizar, como que você poderia avaliar essa vitamina C utilizando as fitas de pH. A gente vai conversar um pouquinho sobre sobre isso hoje também. Só que como sempre tem muitas pessoas novas por aqui, e eu recebo muitas dúvidas sobre vitamina C, tanto no direct quanto na caixinha. Eu resolvi trazer para vocês esse episódio um pouco mais completo e também com algumas estratégias para vocês levarem para a prática clínica de vocês, tá bom? Bom dia, Gabi, maravilhosa. Buenas, meus amores. A gente precisa entender que vitamina C não é só a vitamina C, né? Tem o ácido ascórbico e não é porque ele carrega o nome ácido que ele faz peeling, né? A gente vai conversar sobre isso. Existe a vitamina C do ácido ascórbico e nós temos outras vitaminas que elas são derivadas da vitamina C. E aí, cada uma delas tem ali as suas características, tem o seu pH de estabilidade, tem a sua concentração adequada. Tem umas que pode utilizar durante o dia, tem outras que não pode. Depende da concentração, depende do pH, depende de como que ela está estabilizada. Então, quando você vê um produto escrito ali, né, vitamina C, qual é a vitamina C que está ali? Grazi, como que eu vou descobrir isso? Olhando a composição daquele produto. Então, você vai virar aquele rótulo, ao contrário, vai lá na composição e vai identificar qual é a vitamina C que nós estamos falando. Por quê? Quando nós pegamos, por exemplo, o ácido ascórbico, ele é uma molécula bem difícil de ser estabilizada. Por que veio as derivadas da vitamina C? Né? Porque o ácido ascórbico, ele é uma molécula muito difícil de estabilizar. Então, ou a gente vai trabalhar com ele isoladamente, tá? Antigamente, tá, gente? A gente tá em 2026, tá? Mas antigamente, ou a gente trabalhava com ele de uma forma mais isolada, né? Controlando ali o pH dele, que precisa estar num pH mais ácido para deixar ele estabilizado. E ele era muito difícil de trazer essa combinatividade com outros princípios ativos. Por isso que a indústria foi lançando outros tipos de vitamina C mais estabilizadas, mais fáceis de combinar com outros princípios ativos. Então, para vocês terem uma ideia, ó, o ácido ascórbico mesmo, tá? Inclusive, isso aqui para as meninas do curso Fórmula Peeling, prestem atenção. Ah, vocês receberam lá, não sei se tem as alunas por aqui, né? Mandei as aulinhas para vocês lá, a aula e o e-book, né? Do Monjaro e da Pele. Ah, eu fiquei devendo isso para vocês, já tá lá, tá bom? Ai, olha aqui o que chegou. Olha aqui o que chegou, obrigada. Cafezinho, balde de café. Balde de café e água. Agora a gente vai até amanhã aqui. Amo. Calma aí. Maravilhoso. Mandei para as meninas lá então a aula do Monjaro e Monjaro, Teaser Zapatida, né? A aula e o e-book. Tá no forno para você já em edição, né? O e-book dos principais de produtos da indústria que você pode recomendar no pós, tá? Tudo isso para as meninas do curso Fórmula Peeling, tá bom? E esse daqui
também já tá no forninho para... Ah? Vitamina C, pode colocar lá, por favor. E esse e-book de vitamina C também vai estar lá para vocês, tá? Já está no forninho sendo editado, maravilhoso. Todos os tipos de vitamina C, concentrações, tudo, quais são estáveis, quais não são, quais podem ser melhores combinadas ali, tudo completo para vocês, para quem é aluna, tá? Mas vamos aqui, ó. O nosso ácido ascórbico, tá bom? O grande problema dele é justamente a instabilidade dele e também o grande potencial de oxidação. Então, tem algumas grandes marcas aí do nosso mercado, tá? Isso eu trouxe um conteúdo há muitos anos para vocês lá. Eu gastei uma nota, nossa, nunca vou esquecer disso. Eu comprei várias vitaminas C do mercado, dessas bem caras aí. E logo que você abre ali o produto, aquelas que carregam o ácido ascórbico mesmo, tá? Lembrem-se disso, ele é uma molécula instável, tá? E ele tem um alto poder de oxidação. Quando a gente abre aquele produto, ele vai ficando numa cor mais alaranjada forte, quase um marrom escuro, né? Ali tá oxidando aquela vitamina C. E aí muitas indústrias, né, elas disseram, não perde a eficácia da vitamina C. Pô, se você tem um produto ali oxidado, 100% ele não tá. Alguma coisa com certeza aconteceu. Bom dia, Rê, maravilhosa. Alguma coisa ali com certeza aconteceu, né? 100% não é. Então naquela época eu comprei várias vitaminas C, tirei o pH delas e fui fazendo esse teste de abertura, né? Hoje a gente já tem muitas vitaminas C em pump. Naquela época era muito conta-gotas, muito em sérum. Hoje tem diferentes formas cosméticas, enfim, tá? Ácido ascórbico aqui, instável e oxida fácil. Então, quando você comprou uma vitamina C ou indicou uma vitamina C e em seguida ela começou a ficar laranja, mais amarronzada ali, você pode ter certeza que é o próprio ácido ascórbico que está ali dentro. E não quer dizer que ele esteja 100% cumprindo o funcionamento dele ali, tá bom? Buenas, a concentração dela é de 5 a 20%. E aqui é que a gente entra, em alguns pontos importantes. Bom dia, Anne. A Annezinha, a Anne da nossa equipe técnica aí. Ontem eu e a Annezinha, a gente teve um papo, falei assim, Anne, a gente vai pro céu, Anne, a gente vai pro céu. Quando a gente chega lá, Deus vai dizer assim, não, olha aqui, deixa elas passarem na frente, entendeu? Deixa essas meninas sentarem. A Anizinha é maravilhosa. Bom dia, Gleice. Bom dia, Cláudia. Bom dia, meninas. Vamos aqui, tá? Então, a gente está falando sobre o nosso ácido. A gente vai falar sobre vários tipos de vitamina C, quando que você pode recomendar, quando que não, quando que vira peeling, se torna peeling. Só para vocês, quem entrou aqui agora, tá? O ácido ascórbico, então, é uma molécula instável, vai oxidar fácil. A concentração usual de 5 a 20%. É por isso que muitas vezes você pega um produto cosmético lá, não deixei nenhum perto aqui, vai ter lá 20% de vitamina C. Aí a gente assusta, né? Nossa, será que realmente a pele da minha paciente precisa de toda essa concentração? Mas a gente sabe que o que libera essa concentração no tecido é quem? Quem é que solta o freio aí? Se vocês já estão aqui comigo há um tempo, vocês têm que saber essa. Quem é que tira o pé do freio aí? É o pH. O pH é o que ele vai ionizar ou não ionizar aquela substância para ela interagir com a pele, não é assim? Então, se a gente sabe que a gente tem um produto a 20% de ácido ascórbico, tá bom? Ácido ascórbico. A gente tem ele ali, o pH recomendado de estabilidade dele é de 2,5 a 13,5. Olha aqui, ó. Para manter esse ácido ascórbico estável, a gente precisa de um pH ideal de 2,5 a 13,5. Qual é o nosso pH fisiológico? Bom dia, Marilúcia. Nosso pH fisiológico de em torno de 5, 5,5, dependendo da região em que nós estamos. Pessoas mais idosas têm essa alteração de pH, mas esse não é o ponto. Aí você vai pegar uma substância a 20%, num pH 13,5, por exemplo. Esse produto, ele é para ser utilizado diariamente ou não? Por mais que ele traga ali que ele pode ser utilizado durante o dia, porque hoje a gente tem essa tecnologia, inclusive tem algumas marcas que eu gosto bastante, que elas trazem uma combinação de vitamina C, retinol, niacinamida, na mesma composição, uma composição bem arriscada, tem que saber formular, né? Mas é um produto que pode sim ser utilizado durante o dia. E eles conseguiram elevar esse pH, mas aí a gente não está falando do ácido ascórbico, a gente está falando de outra substância, tá? Quando a gente está trabalhando num pH ácido, gravem isso, tá bom? Quando nós estamos trabalhando num pH, não digo nem ácido, tá? Ou muito alto ou muito baixo, longe do pH fisiológico, esse produto ele não é para ser utilizado todos os dias,
depois a gente tem risco de fragilizar essa barreira, danificar essa barreira, aumentar ali o turnover, né? Aumentar a perda de água transepidérmica, vasodilatação, sensibilidade. Então, saiu pH 4, 4,5, já não é um pH fisiológico. pH 6, 6,5 já não é um pH fisiológico. Ah, Grazi, mas eu medi aqui a vitamina C da minha paciente e ele tá lá num pH 4, 4,5. Ela tá usando todos os dias pela manhã. Tira a vitamina C. Ela pode usar pela manhã? Pode, dependendo do contexto, da composição ali, de novo, né? Ela pode, mas não todos os dias. Qualquer coisa que agrida o pH fisiológico ali, ele vai estar favorecendo para uma intercorrência, uma acne cosmética, uma sensibilidade, uma dermatite, por aí a gente vai, tá? Fez sentido para vocês aqui? Bom dia, Carlinha. Ah, vocês estão em peso aqui hoje, hein? Maravilhosas, tá? Então aqui a gente falou sobre o ácido ascórbico. Como que você vai saber isso? Olhando a composição. Não tem como fugir. Se eu for formular um produto que ele tem ali um derivado de vitamina C, eu não vou escrever no rótulo derivado de vitamina C. Porque a pessoa leiga, quando ela vê que é que nem medicamento genérico, né? Às vezes a pessoa chega na farmácia, não, eu quero o original. Tudo bem, mas é o mesmo composto, é a mesma, sabe? Só muda ali algumas coisas. Às vezes a derivada é até melhor, mais estável, né? Já foi exposta de diferentes formas, enfim. Então, se você traz, eu desenvolvi um produto aqui com uma derivada de vitamina C porque ela é melhor. Quando você falou derivada, a paciente já... Isso são informações que muitas vezes a paciente não vai nem saber correlacionar uma coisa com a outra, entendeu? Então, se você desenvolver um produto com vitamina C, mesmo que seja derivada, ela é vitamina C, tá? Para vocês, profissionais, como que vocês vão saber isso nos rótulos dos produtos cosméticos? Composição, tá? As alunas do curso Fórmula Peeling vão receber aqui os principais tipos e os nicknames das vitaminas C para vocês virarem o rótulo e identificarem no rótulo do produto cosmético qual a vitamina C que nós estamos falando, tá? Isso aqui é um material que vocês vão receber para vocês imprimirem e deixarem lá no consultório de vocês. Depois, com anos de prática, aí vocês vão bater o olho e já vão saber. Mas por enquanto é um material para vocês revisarem ali, tá bom? Então a gente falou sobre o nosso ácido ascórbico aqui. Esse camarada aqui, de preferência, ele deve ser bem gaúcho aqui, né? De preferência, mas bate, barbaridade. De preferência, ele deve ser utilizado na rotina noturna. Por quê? Por causa desse pH dele já um pouco mais ácido, tá bom? Não quer dizer que ele esteja fazendo um peeling, a gente vai falar sobre isso, tá? Se essa formulação estiver... Se esse produto estiver bem formulado, bem equilibrado, ela até pode utilizar durante o dia, mas ele é mais seguro para ser utilizado na rotina noturna aí, tá bom? O que a gente precisa cuidar aqui? Peles do ácido ascórbico, nós estamos falando ainda, tá? Ele não é uma primeira escolha para peles sensíveis com rosácea ou que já tenham uma barreira previamente fragilizada, ou seja, um quadro de acne, por exemplo, dependendo até alguns quadros de melasma, onde a gente tem esse processo de vasodilatação aumentado. E é comum, é uma das coisas que eu mais recebo, porque a vitamina C, pessoal, a gente precisa entender que tem alguns princípios ativos que eles já estão consagrados no nosso mercado. Antes de vir PDRN, exossomos, já tinha vitamina C ali, entendeu? Então, tem muitos princípios ativos que a paciente ela não precisa nem pensar. Ela já ouviu em algum momento que a vitamina C é hidratante, é antioxidante, vai devolver a luminosidade para a pele dela, vai ajudar a uniformizar o tom da pele. Ela já ouviu isso em algum lugar. Então, assim que ela bater o olho num produto cosmético, se ela se identificar ali com, daqui a pouco, o frasco do produto, a promessa, ela vai comprar. É difícil hoje a gente receber em consultório uma paciente que não tenha uma vitamina C, né, das novas. As antigas eu já tirei. Basicamente tudo só coloco se precisa. Porque é um produto ali que hoje, se a gente for buscar no nosso mercado, a gente tem princípios ativos que são 20, 30, 40 vezes mais potentes que uma vitamina C. Pô, por que eu tô usando a vitamina C então? Isolada muitas vezes. Muitas vezes elas me trazem produtos cosméticos num frasco, só a vitamina C. Pra quê? Se a gente pode colocar ali uma combinatividade, entende? Então, mas o que a gente precisa entender é que é isso. As pacientes, elas têm ali uma familiaridade maior com alguns princípios ativos que já são mais consagrados. Então, dificilmente você vai receber uma paciente que ela não tenha uma vitamina C ali. O que você precisa fazer num primeiro momento é identificar qual é a vitamina C que nós estamos falando, tá? Tirar o pH desse produto,
para você entender quantas vezes na semana você vai inserir aquele produto. Então, se a gente tem um pH, como é o caso do ácido ascórbico, para manter ele estabilizado em torno de 13,5, essa paciente não vai utilizar essa vitamina C todos os dias. Se a gente pegar uma outra vitamina C que esteja num pH próximo ao fisiológico, em torno de 5, 5,5, ela já pode utilizar aquele produto todos os dias, que ele já vai ter um perfil um pouco mais hidratante, vou colocar bem entre aspas, porque depende do contexto da formulação, tá? Aqui a gente entra numa outra vitamina C, dúvidas do ácido ascórbico, vocês coloquem aqui, depois eu respondo para vocês, tá? Outra agora, a vitamina C, que eu amo, que eu sou simplesmente apaixonada. Eu utilizo, quando eu utilizo vitamina C, essa daqui é uma das minhas primeiras escolhas, tá? Que é a VCIP Nicol. Vocês vão encontrar ela, para quem é aluna, já tem isso dentro dos cursos lá, né? Mas para quem não é, vocês vão digitar no Googlezinho lá, ó, Nicol. Escrevam para mim aí nos comentários, que é com K, né? 2K. Nicol VCIP, tá? Vocês vão lá no Googlezinho, digitem Nicol VCIP. Ela é uma vitamina C lipossolúvel. Gritei aqui agora, a vizinha acordou. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Kati. Vambora, tá? Ela é uma vitamina C lipossolúvel e altamente estável. Eu gosto muito de utilizar ela para peles com tendência à oleosidade, principalmente agora no verão, tá? Porque lipo, ela tem mais afinidade por lipídios do tecido, tá bom? Então ela vai ter uma melhor permeabilidade. Se você trabalhar com essa vitamina C aqui num tecido que não tem, por exemplo, na minha pele, né? Ela pode sensibilizar e irritar, porque a minha pele não é oleosa, a minha pele já tem uma tendência mais a ser seca, desidratada, em função da minha... Obrigada, Anizinha, maravilhosa. Em função da minha tireoide Hashimoto, a minha pele é seca, meu cabelo é seco, né? Então eu tenho que cuidar muito isso. Se eu trabalhar com uma vitamina C em alta concentração, nesse caso aqui do VCIP, ela vai sensibilizar a minha pele, vai aumentar a vasodilatação, perda de água transepidérmica, sensibilidade, entendeu? Então, essa daqui a gente pode trabalhar numa pele com tendência à oleosidade. Inclusive, ela ajuda muito a controlar essa oleosidade, mas você não pode carregar muito na concentração, tá? Então, para vocês entenderem aí as diferenças. Ela é altamente estável. O que isso quer dizer pra gente? O que quer dizer um princípio ativo que ele é estável? Como eu falei para vocês, o ácido ascórbico, qualquer coisinha vai desestabilizar esse camarada. Você deixou esse frasco aqui, ó, deixou esse frasco um pouquinho mais aqui, aberto 1 segundo a mais, ele já vai oxidar, ele já vai desestabilizar, vai ficar com cheiro ruim, vai ficar com a cor esquisita, aquela molécula desestabilizou. Aí a indústria nos dizer que continua com a mesma eficácia, para, né? Não faz assim com a gente, que daí também não dá, né? Quando nós temos um princípio ativo estável, é que ele tem uma melhor combinatividade com outros princípios ativos, com temperaturas, inclusive, com pH, então ele tem uma maior faixa de pH aí também, como é o caso do Nicol. Ó. O Nicol ele tem uma faixa de pH entre 3 e 5. Então, olha que incrível, né? Se daqui a pouco você quer colocar ele lá no consultório, uma máscara de finalização, por exemplo, que você quer trabalhar com outros princípios ativos que o pH ele é um pouquinho mais ácido, você consegue trabalhar com essa vitamina C. Ah, eu já quero trabalhar com essa vitamina C no skincare da paciente, então vou trabalhar num pH mais fisiológico, você consegue trabalhar com ele também. Então, ele tem essa versatilidade, tá bom? A concentração usual dele é de 1 a 10%. Geralmente, para skincare, trabalha em torno de 2, 5% no máximo aí. Consultório, aí tudo bem, a gente trabalha numa concentração maior de 10%, mas skincare, principalmente se ele tiver combinado com outros princípios ativos de 2, tá? No máximo 5, tá mais que o suficiente aí, tá bom? Buenas, então lipossolúvel, ele vai penetrar mais facilmente aí na nossa pele, tá bom? E ele vai ser convertido lá em ácido ascórbico ativo. Quando a gente tem uma molécula, um princípio ativo que ele é derivado da vitamina C, é porque em algum momento dessas reações bioquímicas que acontecem no tecido, quando ele encosta na pele, ele vai ser transformado em ácido ascórbico. É por isso que eu falei para vocês, não falem que é um derivado da vitamina C, porque fisiologicamente a paciente não vai entender que ele vai se tornar o ácido ascórbico, entendeu? Então simplifica a vida da paciente para vocês aí, tá? Bom dia, Simone. Deixa eu ver que teve uma pergunta para cá que fugiu, né? Grazi, qual a porcentagem... Bom dia, Claudinha, não tinha visto você por aqui. Grazi, qual a porcentagem dela? Do ácido ascórbico que nós estávamos falando antes, de 5 a 20%. E do Nicol VCIP de 1 a 10%, tá? Sendo skincare de 1 a no máximo 5, consultório 10%, tá?
No consultório, podemos alisar até quanto? Gleice, bom dia. Ah, tá, usar. Gleice, bom dia, não tinha visto você por aqui também. No consultório, até 10% tranquilo, concentração máxima, tá? Para vocês entenderem, sempre que a gente vai trabalhar em consultório, a gente pode explorar um pouco mais, tanto o pH quanto a concentração. Sempre concentrações maiores e um pH exigindo um pouco mais ali da pele, um pH mais ácido, tá? Quando são produtos de renovação, no caso, tá? Para skincare, a gente vai trabalhar de faixa mínima a intermediária no máximo, tá? Salvo exceções, para as alunas do curso Fórmula Peeling sabem, quando a gente trabalha com máscaras de manutenção, a gente aumenta um pouquinho a concentração, tá? Buenas, meus amores. Ó, extremamente estável à luz e ao calor, porque já falei para vocês lá no início, ela é altamente estável, tá bom? E ela pode ser utilizada tanto na rotina diurna quanto na rotina noturna, o que torna esse princípio ativo extremamente versátil. Eu, Grazi, na minha prática clínica, principalmente quando eu estou formulando, prescrevendo, eu trabalho com princípios ativos versáteis, que eu tenho uma fácil combinatividade com outros princípios ativos e principalmente de implementar aquele produto na rotina da paciente. Porque muitas vezes eu formulo um único produto para ela utilizar manhã e noite e vou intercalando com uma máscara de manutenção. Às vezes eu peço para ela pausar, usar só de noite, às vezes só de manhã. Então eu gosto de ter essa versatilidade dos princípios ativos ali, tá bom? Essa vitamina C, ela já pode ser recomendada aí para melasma, acne, pele sensível e pós-procedimento. Olha que incrível aqui, ó. Bom dia, Físio Dani. Bom dia. Quem mais deu aqui, ó? A paciente pode ir embora com a vitamina C na pele? Simone, depende da vitamina... vamos lá. Depende da vitamina C que nós estamos falando e da composição dela, tá? Eu sempre gosto, eu atendi essa semana, então as minhas coisas estão lá no outro cômodo. Eu gosto da vitamina C, que inclusive as alunas têm acesso, que é a nossa vitamina C Duo. Eu gosto muito de finalizar com ela. Finalizo o peeling, finalizo pós-limpeza de pele, finalizo com vários tipos aí. Pode sim, depende do contexto que essa vitamina C ela está empregada ali, tá bom? Buenas, ela é uma das formas mais seguras para uso contínuo, tá bom? Então você pode colocar no skincare da sua paciente ali, obviamente, né, dependendo do contexto, para ela usar continuamente, que não vai trazer riscos como o ácido ascórbico, por exemplo, tá bom? Buenas, a nossa próxima aqui, ó. Aqui a gente já tem um outro tipo de vitamina C. Grava isso aqui é uma aula, né, que eu tô dando para vocês gratuita, pelo amor de Santo Cristo, tá? A gente tem outra vitamina C aqui, que ela é mais direcionada para peles levemente desidratadas e sensibilizadas, tá bom? Ela pode ser direcionada para esse tipo de pele. Eu nunca recomendo vitamina C num primeiro momento se a pele, aquela barreira, ela tá fragilizada de algum momento. Não é o meu princípio ativo de primeira escolha, tá? Mas eu sei que alguns profissionais trabalham assim e eu vou trazer o conhecimento aqui para vocês, tá? Então, Nicol VCIP, ele é uma molécula hidrossolúvel recomendado para peles oleosas, tá bom? Não que outras peles não possam ser utilizadas, mas ele é mais recomendado para, tá bom? Nós temos aqui o nosso VC-PMG, escrevam aí para mim, tá? VC-PMG. É um outro tipo de vitamina C hidrossolúvel, tá bom? Mais estável e gentil para a pele, tá bom? Vocês podem... Ah, Grazi, eu posso combinar diferentes tipos de vitamina C na mesma formulação? Pode, não tem problema, a gente traz isso dentro do curso Fórmula Peeling, inclusive esse nosso Peeling Duo, ele é uma combinatividade de várias vitaminas C com outros princípios ativos, tá? De um lado os princípios ativos, do outro lado somente as vitaminas C, a gente mistura do lado, pode, não tem problema. A questão é, será que a sua paciente, ela precisa de tudo isso no skincare dela? Ela precisa de toda essa força de vitamina C no skincare dela? Porque, como eu falei para vocês, a gente tem outros princípios ativos 20, 30, 40 vezes mais potentes que a vitamina C. Será que ela precisa desse blend todo de vitamina C em casa? Acho que não, né? É VCPM de mamãe, tá? MG. VC-PMG, tá? É uma vitamina C hidrossolúvel, mais estável e gentil aí. A concentração dela também de 1 a 10% e o pH também de 3 a 5%, tá?
O modo de uso dela também pode ser diurno e noturno, então traz mais uma opção aí pra gente, né, de vitamina C que podem ser utilizadas durante o dia. E ela tem uma excelente estabilidade com outros princípios ativos. Então, vamos supor, Grazi, aqui bem para quem é cosmetóloga, né, formuladoras, prescritoras aí, tá? Tô desenvolvendo um produto cosmético aqui para paciente e eu quero trabalhar com uma vitamina C. Ela tem a pele oleosa ali, mas eu quero trabalhar especificamente com essa vitamina C aqui, não com o Nicol. Consigo? Consegue. Trabalha com ela e trabalha com algum outro princípio ativo que vá trabalhar naquela questão de ser um sebo normalizador, por exemplo. A gente poderia colocar aqui o Epicutin TT, daqui a pouco até o Acneol SR, dependendo do contexto ali, tá? Então você pode trabalhar em peles oleosas, acrescentando outros princípios ativos e trabalhando com ela. É isso aí, VCPMG. Obrigada, Anizinha, maravilhosa. Ela também pode ser utilizada em peles sensíveis, acne inflamatória, melasma e pós-peeling, tá? Por que eu trouxe para vocês aqui essas opções de pós-peeling? Porque eu vejo muitas pessoas aplicando o peeling, gente, isso eu sei que às vezes parece cansativo falar isso aqui para vocês, porque acho que todos os episódios eu falo, né? Poxa, tem que usar o pós-imediato, pós-tardio. Quantas vezes eu já falei isso? Meu Deus do céu. O que eu mais recebo em consultório são pacientes que aplicaram algum tipo de procedimento e não receberam nada no pós. Gente, isso é a coisa mais comum do nosso mercado. Se vocês estão me ouvindo aqui agora, pelo amor de Deus, tragam conteúdos nas redes de vocês alertando a importância do pós-imediato e do pós-tardio. Isso é um grande diferencial para o seu negócio. Ninguém fala sobre isso e as pacientes vão começar a entender, poxa, ninguém está falando sobre isso. Eu fui lá, eu apliquei um peeling, ninguém me recomendou nada no pós, ou pior, me recomendaram um Cicaplast, um Bepantol. Já falei para vocês que não é errado, mas não é o suficiente. Então, ela vai começar a levantar algumas dúvidas que ela vai olhar se essa profissional ela é diferente. Ela sabe de coisas que as outras pessoas não sabem. E isso é muito comum. Gente, eu atendi essa semana e eu fiquei horrorizada. Laser, CO2, intercorrência. Atendi uma intercorrência de CO2 que eu fiquei apavorada. Aí ainda foi modelo, né? A paciente ela foi modelo de um curso e aí aplicaram o CO2 e disseram para ela, não vai dar hiperpigmentação, não se preocupa que não vai dar. Pois, o que vocês acham que aconteceu? Aí eu perguntei, tá, mas usou alguma coisa no pós, pelo menos para controlar aquele calor, né? Aquela vasodilatação que foi causada do laser? Não, nada. Não tem como, tá? Então prometam para mim que vocês vão trazer conteúdos de pós, o quanto é importante isso para alertar. Eu acho que a nossa área ela precisa levar um sacode em relação a isso, porque 90% das intercorrências elas podem ser evitadas se a profissional souber direcionar o pós imediato e o pós tardio. Tô falando para vocês, tá? Coitada da modelo, sim, coitada da modelo, tá? E aí aquilo que eu digo para vocês, né? Paciente para nós nunca vai faltar, graças a Deus, porque olha, as bizarrices que acontecem no nosso mercado é assustador, tá? A Simone colocou aqui, eu amo vitamina C e niacinamida, eu amo essa composição. Simone, pega aquelas peles, vamos trazer para nossa prática clínica, sair um pouco da teoria aqui, ó. Prática clínica, tá? Pegou aquela pele oxidada, judiada, já tem aquela camada larga de extrato córneo, né? Aquela pele bem assim, sem viço, judiada, aquelas peles de fumantes. Quer trazer uma luminosidade para uma pele de fumante, meu amor, aplica um peeling ali naquela pele, entendeu? E vem com uma vitamina C, uma niacinamida ali, pois te dou uns 10 dias para essa pele estar completamente diferente, tá? Adoro. Peles oxidadas. O que é uma pele oxidada, Grazi? É aquela pele que ela tem um escurinho, sabe? Aquela pelezinha que você vê que não tem viço, aquela pelezinha que nunca recebeu uma limpeza de pele, um peeling, tadinha, tá ali, ó, morrida na vida. Você olha assim, você fala, nossa, que pele sem saúde, sabe? Pega essa pele, aplica um peeling, uma limpeza bem feita, direciona uma vitamina C para dar um glow, um up ali. A vitamina C, pessoal, ela é como um truque de prática clínica para vocês, tá? Hoje eu não utilizo muito porque eu tô muito na questão das máscaras de finalização ali, então levei os atendimentos para outro lugar. Mas antigamente a vitamina C é o que ela vai dar aquele glow na primeira semana ali, sabe? Claro, combinada com um bom peeling, né, que você estiver fazendo, ela vai dar aquele glow, aquele up. Então a paciente ela vai olhar no espelho e vai dizer assim, nossa, esse bicho é bom, hein? Olha aqui como é que tá a minha pele. E ela traz isso rapidamente, ela não demora para trazer, tá? Então vocês podem estar utilizando aí. Buenas, outras vitaminas C que nós temos aqui, né? A gente tem outra vitamina C que ela se chama. Essa daqui, eu não sei nem se eu vou conseguir soletrar para vocês, tá? Ela é sódio ascorbil fosfato. Sódio ascorbil fosfato. A sigla dela é SAP,
SAP, né? SAP, SAP, tá bom? É a sigla dela ali. Essa derivada de vitamina C, ela é muito interessante para quadros de peles acneicas, tá? Não utilizo muito, vou ser bem sincera para vocês, porque a gente precisa entender assim, ó, quando a gente está falando sobre um princípio ativo, qual é o principal mecanismo de ação dele, para que ele é direcionado. Quando nós falamos de vitamina C, nós acabamos de falar que é para trazer um glow, uma luminosidade, um aspecto de pele saudável. Quando a gente vai tratar um melasma, a vitamina C ela não é um princípio ativo de primeira escolha. Quando nós estamos tratando um quadro de acne, ela não é um princípio ativo de primeira escolha, tá entendendo? Uma pele sensível, ela não é um princípio de primeira escolha. Então a vitamina C eu costumo direcionar para uma manutenção, ou seja, a paciente ela foi no seu consultório, ela fez o tratamento, agora ela está em manutenção, ela pode investir um pouco mais, né, no skincare dela ali, porque é mais um produto que ela vai utilizar. Aí sim, aí a gente brinca com essas composições de vitamina C. É uma paciente que tem uma pele mais oleosa, direciona uma vitamina C específica para oleosidade, para manutenção. É uma pele que tem mais sensibilidade, direciona uma vitamina C para uma pele mais sensível para essa manutenção, tá? Mas não para o tratamento principal, tá bom? Não sei se eu me fiz entender, também não sei se vocês concordam com isso, mas na minha prática clínica eu divido dessa forma, tá? E aí, que nem nesse caso aqui que a gente tem o sódio ascorbil fosfato, ele é uma vitamina C com foco em acne e ele é antimicrobiano. É uma excelente proposta. Mas se a gente for comparar ele a outros princípios ativos para acne, puxa vida, não tem comparação, né? Ele fica lá para trás. Então a gente vai inserir ele onde? Na manutenção dessa paciente, tá? A Andéia colocou aqui, seria peeling de mandélico ou gluco? Bom dia, Rebeca. Já nem lembro que eu estava falando nesse contexto aqui, Andréia, para trazer o viço, o glow ali da paciente. Ah, não, dentro do curso Fórmula Peeling ID, as meninas têm acesso aos blends lá, tá? Eu não trabalho com peelings isolados, é perda de tempo, tá bom? Ah, vou aplicar aqui 30% de ácido mandélico na pele da paciente. Se eu posso estar trabalhando com ácido mandélico, posso estar trabalhando com a glu, com ácido lactobiônico, com ácido salicílico, tudo no mesmo blend, né? Para acelerar aquele resultado. Então, o peeling isolado hoje é um pouco de perda de tempo, tá? Todas essas são manipuladas? Não, Pri. Todas essas vitaminas C que eu tô trazendo para vocês aqui, elas são princípios ativos disponíveis no nosso mercado. A vitamina C e seus diferentes tipos, tá? Você vai encontrar elas aqui em vários produtos cosméticos, tá bom? Tanto o ácido ascórbico, o Nicol, o VCIP, VCPMG, enfim, tá? E o sódio ascorbil fosfato, vai sempre pelo Inc Name. As alunas do curso Fórmula Peeling ID vão receber esse e-book completo com o Inc Name de cada uma das vitaminas C para identificar melhor dentro dos rótulos de produtos cosméticos, tá bom? Então, buenas, aqui a gente tem uma vitamina C com foco em acne e também com uma ação antimicrobiana, tá bom? Ela também é hidrossolúvel, com uma ação mais potente antioxidante em relação às outras, tá bom? Concentração dela de 1 a 5%, mas o pH, presta atenção no pH aqui, tá? O pH ideal dela é de 6 a 7%, ela pode ser utilizada diurna e noturna também. Mas o pH de estabilidade dela é de 6 a 7. Então, para as meninas cosmetólogas que estão aqui, manda para o Lume também. Não pode, Marilúcia. Isso aqui é conteúdo do Fórmula Peeling mesmo. Não posso botar lá no Lume para vocês, tá? Mas eu vou trazer uma boa notícia, tá? Para o Lume, que é o nosso curso de limpeza de pele, a gente está preparando um e-book para você sobre os finalizadores, tá? Então, todo mundo recebe um pouquinho, né? Não dá para ficar chateado aí. O pH de estabilidade aqui para as cosmetólogas, formuladoras, prescritoras aí. Você está colocando esse princípio ativo lá dentro de uma formulação para sua paciente, mas você esqueceu de olhar que o pH de estabilidade dele de 6 a 7. E aí você está trabalhando com outros princípios ativos que o pH de estabilidade é em torno de 3,5, de 4, de 5. Aí aqui você já tem uma incompatibilidade cosmética. A farmácia vai avisar? O certo seria avisar. Geralmente eles avisam, tá? Os nossos parceiros sempre avisam. Mas são pontos que você tem que observar aqui também, porque nem todas, tá? É uma vitamina C mais direcionada para acne, oleosidade, e ela pode também ser utilizada em peles sensíveis aí, tá bom? Glória a Deus, Mariluz. Uma coisa de cada vez, né? Um curso de cada vez.
Buenas, a gente tem o ascorbosilane C. Eu adoro essa vitamina C aqui, tá? Ascorbosilane C. Se alguém quiser escrever aí, ascorbosilane. Tem uns nomes trava-língua no nosso mercado, né? Pelo amor de Santo Cristo. Meu Deus. Vitamina C. Essa vitamina C aqui, pessoal, ela é uma vitamina C vetorizada por silício orgânico, tá? Adoro princípios ativos que tenham essa proposta de silício orgânico no tecido aí, tá? A associação da vitamina C com silício orgânico, ela vai melhorar aí o metabolismo celular, firmeza, hidratação, estímulo de colágeno. Ela tem uma permeabilidade muito mais assertiva no tecido ali, tá? Então, quando você estiver, tem alguns princípios ativos que eu trago como coringas. Quando você não souber o que você fazer, você vai utilizar tal princípio ativo, porque 100% seguro, a permeabilidade, muito obrigada, dona Anne, 100% seguro, tem uma boa estabilidade, tem uma boa combinatividade, tem uma boa faixa de pH, então ele é um princípio ativo versátil, multifuncional aí, tá bom? Olha aqui, ó, a concentração dele de 2 a 6% e o pH ideal dele, olha essa faixa de pH, é por isso que eu amo princípios ativos que são assim. A faixa de pH dele é 13,5, 7. Então, quando você estiver elencando alguns princípios ativos para você trabalhar no seu consultório, cara, escolhe princípios ativos que tenham uma boa faixa de pH, que não tenha tanta restrição de combinatividade de princípios ativos, porque isso vai te dar uma maior liberdade na hora da prescrição ali, tá? Como saber quando indicar vitamina de 10, 15 e 20%? Danizinha, chegou depois, né, Danizinha? Dormiu demais, Danizinha? Tá com seu café na mão aí? Ah, vamos lá, de novo, tá? Dependendo da concentração. Concentrações máximas, geralmente a gente deixa para uso em consultório, tá bom? Concentrações máximas. Skincare, geralmente a gente vai direcionar ali uma concentração mínima intermediária. Vamos supor, aqui a gente tem uma concentração usual do ascorbosilane, a concentração usual dele, máxima, de mínima e máxima, tá? É de 2 a 6%, ok? Então, 6% é a concentração máxima dele. Para consultório, você vai trabalhar com que concentração? Máxima dele, tá? 6%. Para skincare, você vai direcionar uma concentração de baixa para intermediária, de 2, 3%, 4% no máximo ali, tá bom? Não precisa mais do que isso. Agora, se a gente pegar uma faixa de concentração maior, lá do nosso ácido ascórbico, por exemplo, que ele é acho que é de 1 a 20, né? De 5 a 20, ó. Concentração do nosso ácido ascórbico de 5 a 20. 20% você vai trabalhar o quê? Consultório. De 5 a no máximo ali 10% skincare. Ai, Grazi, mas a indústria cosmética vende vitamina C a 20%, uma concentração tal. Sim, ela vende, a gente sabe disso. Cabe a você direcionar melhor para o skincare da sua paciente ali. É isso que eu sempre pergunto. Será que precisa de 20% uma vitamina C no skincare dessa paciente? Não. 90% das peles nunca precisa de tudo isso de concentração de princípio ativo. Até porque se ela tem 20% de... por isso, não, olha, confusão, né? Mas a gente tem 20% de princípio ativo ali, tá? E ela tá num pH mais fisiológico, esses 20% ali poderiam estar em 10%, porque não tá sendo liberado tudo isso na pele, tá? Enfim. Buenas. Entendeu aqui, Danizinha? Respondi sua pergunta. Físio Daniela, Grazi, essas formulações vão estar salvas no Peeling ID? Isso aqui não são formulações, Dani. Isso aqui são, tô passando a lista de diferentes tipos de vitamina C para vocês, tá? Mas sim, as alunas do curso Fórmula Peeling ID, além da aula de vitamina C, vão receber o e-book completo aqui com os link names, concentrações, tudo bonitinho para vocês, tá bom? Entendi, obrigada. Buenas, tá? Essa daqui, o ascorbosilane C, gente, ele pode ser, eu adoro direcionar ele, tá? Para peles mais maduras, tá bom? Peles flácidas, desvitalizadas, peles aqui mais desidratadas, ele vai super trazer esse glow aí para essa pele também, tá? Então percebam que cada uma delas tem uma indicação, tá bom? Todas podem ser utilizadas em todos os tipos de pele? Podem, mas se a gente tem uma indicação para cada uma, a gente vai indicar elas certinhas ali, tá bom? Depois a gente entra em vitamina C nanoencapsulada, talasferas, nanosomos, não vou passar porque são mais, tem trocentas mais aqui ainda para vocês, tá? Mas aí a gente deixa para as alunas lá.
Algumas dúvidas de vocês quando eu trouxe o assunto da vitamina C da outra vez, que muito surgiu aqui, tá? Vitamina C, pergunta de prova. Pergunta de prova. Vitamina C a 20% com pH 4,5. Presta atenção aqui. Pode usar todos os dias? Você recebeu a sua paciente lá, recebeu a sua paciente em consultório, viu que ela estava utilizando uma vitamina C e aí você resolveu fazer o quê? Tirar o pH do produto. Vamos ver que pH tá esse produto? Vamos tirar o pHzinho aqui. Tirou o pH do produto, viu que estava em 4,5. Essa vitamina C pode ser utilizada durante o dia? Pergunta de prova para vocês. Pergunta de prova para vocês. A gente já vai ao assunto, Andréia, do ácido, tá? Ela não é um ácido, ela carrega o nome, mas ela não é um ácido igual um ácido salicílico, por exemplo, tá? A gente vai falar sobre isso. Uma vitamina C a 20% num pH 4,5 pode usar durante o dia? Pode, mas não é a melhor escolha num primeiro momento. Por quê? 20 concentração é uma alta concentração. Nós estamos falando, como eu falei para vocês aqui, de uma concentração a nível de consultório. Não precisa tudo isso, por mais que a indústria cosmética esteja colocando isso nas prateleiras de venda livre. Por mais que a indústria cosmética esteja colocando isso nas prateleiras de venda livre, o ideal é não utilizar isso daqui todos os dias e ainda mais durante o dia, tá bom? O pH 4,5, ele não é um pH extremamente ácido, tá bom? Mas ele ainda assim é um pouco mais, ele ainda está diferente do nosso pH fisiológico aí e por isso ele pode aumentar a questão de sensibilidade, perda de água transepidérmica, vasodilatação, tá bom? E aí aumentando, obviamente, o risco inflamatório dessa pele, tá? Principalmente com uma exposição solar. O que nós vemos muito a indústria fazer, tá? Direcionar lá uma vitamina C a 20%, né? Como a gente tem no mercado aí, vitamina C a 20%, retinol, outros princípios ativos junto. A vitamina C ela pode ser utilizada dia e noite. Se você for utilizar durante o dia, você aplica um bom fotoprotetor. Mas se aquele produto único ali, ele for o único produto do skincare daquela paciente, isso não tem como dar certo, gente. Vai aumentar o processo de vasodilatação, perda de água transepidérmica, sensibilidade, pode começar a dar uma acne cosmética. Aí a paciente, pô, mas a indústria me falou que eu posso utilizar todos os dias. Se nós temos um produto que ele tem um pH completamente diferente do pH fisiológico, o ideal é você intercalar aquele produto, um pH que está longe do pH fisiológico numa alta concentração, o ideal é você intercalar aquele produto com um produto específico para a barreira, que aumente hidratação, processo de nutrição, forme um filme ali, que não seja oclusivo, né? E sim um filme em cima do tecido. Então, que entregue para a pele aquilo que aquele outro produto está exigindo um pouco mais. Fez sentido para vocês aqui? Então, não é porque a indústria está nos oferecendo que tá 100% certo aquilo ali. O papel da indústria é colocar produto para vender. O seu trabalho enquanto profissional é ajustar aquilo da melhor forma na rotina da sua paciente, tá bom? Sem entrar em guerra com a indústria, a gente consegue trabalhar. Até porque muitas vezes a gente vai precisar direcionar esse produto para o skincare da paciente, um produto que exija um pouco mais da pele. E aí você vai ter ele de venda livre ali, tá bom? Fez sentido para você? Buenas! O que a gente tem aqui, ó? Se você for utilizar esse produto de vitamina C a 20%, num pH 4,5, pode ser utilizado durante o dia? Pode, mas não é a melhor escolha, tá bom? O que você vai precisar ter aqui? Uma fotoproteção impecável. É a novidade. Você me lembrou aqui da novidade. Vou só finalizar isso aqui, a gente fala da novidade, depois eu sigo aqui, tá bom? Você vai precisar direcionar uma fotoproteção impecável para a rotina de skincare dessa paciente. Aí vamos supor você pegou uma paciente que trabalha exposta na radiação, uma paciente comercial, passa o dia inteiro na rua. Será que essa é a melhor opção para ela, sendo que ela não vai conseguir ficar reaplicando aquele protetor o tempo inteiro? Não, né? Tem outros princípios ativos mais melhores e menos agressivos que a gente consegue trabalhar, tá bom? E outra coisa, né? Para ela estar em 20% ali, nesse pH, ela precisa estar extremamente estabilizada. Qual é o tipo de vitamina C que você tem dentro daquele produto? Qual é a faixa de pH mais adequada para você estar trabalhando ali? Todo esse contexto para vocês aí, tá? Os derivados, como a gente falou, eles são escolhas mais inteligentes, mas eles também não são uma escolha num primeiro momento. Ficou claro isso aqui para vocês?
Ficou claro isso aqui para vocês? A outra pergunta que nós vamos responder aqui, ó, é realmente o pH que define se pode usar durante o dia ou não? Ou seja, todos os produtos eu preciso tirar o pH, é ele que está definindo se eu posso usar durante o dia ou não? A gente vai falar sobre isso, tá? Mas antes, preciso trazer uma grande novidade para vocês. Ontem eu postei brevemente nos meus stories algo que nós estamos trabalhando incansavelmente aqui nos últimos meses, né? Que é sobre a nossa imersão online em peelings químicos. Para quem já é aluna, vai ter, obviamente, sempre tem coisas diferentes, né? Mas esse é uma imersão especificamente para quem ainda não é minha aluna, para quem ainda não passou pelos nossos cursos, tá bom? Especificamente de peelings químicos. Vai ser um dia inteiro comigo. Não sei como que vocês vão me aturar, aí isso é um problema de vocês, entendeu? Mas a gente vai passar das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, juntas, um dia inteiro falando sobre peeling químico. E não é só falando sobre peeling químico, eu quis fazer algo realmente diferente. Eu falei assim, cara, eu sou uma pessoa que eu aprendo na prática. Não vem aqui me jogar um monte de teoria sem me correlacionar com a minha prática clínica, que isso aqui não vai servir para nada, entendeu? Então a imersão, ela vai ser prática clínica do início ao final da nossa imersão. Modelos ao vivo, peles reais, casos clínicos reais, completos para vocês entenderem como que funciona o meu raciocínio clínico para montar, desenvolver cada um dos tratamentos que eu faço aqui através dos peelings, o que direcionar no pós, como direcionar com modelos ao vivo. Então, vocês vão estar vendo a modelo, vou estar falando, explicando, aplicando tudo ao mesmo tempo, um dia inteiro comigo, tá bom? Imersão em peelings químicos. Vocês em breve aí estarão sabendo, vão receber informações detalhada sobre a data certinha, os valores certinhos. Não, o valor é uma coisa que, assim, pelo amor de Santo Cristo, eu não acredito até agora. Eu falei pra minha equipe, olha, vocês exigem demais de mim às vezes, sabe? Eu não sei se eu já posso falar o valor, Silvinho. Vamos ver se o Silvinho me libera falar o valor, eu já falo pra vocês aqui, tá? Porque quando a gente pensa em imersão, ainda mais do nível que eu vou entregar para vocês, quem está no nosso grupo de conteúdo consegue entender um pouco o nível de conteúdo que a gente entrega para vocês através dos nossos e-books, materiais didáticos extremamente científicos. Então vocês pensam assim, nossa, tá falando em imersão, a gente vai para casa de uns 2.000 pila aí, né? Mas não, tá? É menos que um iFood, é um preço ridículo. Deixa eu ver, Silvinho, não sei, se o Silvinho saiu daqui, se eu posso falar o preço? Depois eu falo, não era pra falar, vou falar, né? Vocês estão aqui, valor só no final de semana. Ai, não era pra falar? Vou falar. Deixa o valor no final de semana, então, tá? Mas é por um preço realmente ridículo. Na verdade, é um preço simbólico, tá? Porque eu falei pra minha equipe dessa vez, cara, eu não quero fazer aquela semana de lives, né? Porque muitas meninas acabam, assistem ali as primeiras, aí depois não vão, e aí perdem a linha de raciocínio, depois estão lá no meu direct perguntando. Eu quero fazer um dia inteiro. E essa questão de ser uma imersão paga é para realmente valorizar os profissionais que estão ali para aprender. Porque quando a gente faz esses eventos durante a semana, tem muita gente curiosa, tem muita gente que vai pra lá encher o saco, entendeu? Eu não tenho paciência, vocês me conhecem. Então, cara, eu quero estar com as pessoas que estão afim de aprender e estudar e principalmente de levar o raciocínio clínico de vocês em relação aos peelings químicos. Eu trouxe uma promessa ano passado de que esse ano vocês viriam, né? O curso Fórmula Peeling ID virá um dos principais cursos de peeling do nosso mercado. E essa promessa, ela vai ser concretizada, tá bom? Porque a gente traz uma promessa de eu te ensino a aplicar peelings químicos em 3 passos com 0 risco de intercorrência. Não existe você passar por um curso, uma aula minha e você causar uma intercorrência em alguém. Não existe isso. Muito pelo contrário, você vai ser a profissional que trata a intercorrência, as barbaridades de outros profissionais, tá bom? Um dia inteiro, grudada comigo, aqui do meu lado, ouvindo meus puxões de orelha, meus gritos lá de vocês aí. A imersão vai ser final de fevereiro. Amanhã o Silvinho vai liberar para vocês, tá bom? Amanhã. O Silvinho vai liberar todas as informações para vocês, a data, o horário já falei, né? Das 9 às 17 horas aqui comigo, modelos ao vivo. São 4 modelos.
São mais de 15 protocolos diferentes para vocês. Quem é minha aluna sabe que eu falo protocolo, mas eu ensino vocês a raiz daquilo ali que você está entendendo, daquilo que você está aprendendo. Então, um peeling para você, um blend de peeling, ele se torna infinitas possibilidades, tá? Não é o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Eu passo isso para facilitar um pouco o raciocínio de vocês ali na hora, mas vocês sabem que os protocolos eles são abertos e infinitos, tá bom? Maravilhosas, já quero, verdade, o material de vocês é perfeito. Keila, maravilhosa! Fiquei feliz demais, que maravilha. Fico feliz que vocês tenham gostado, é pra vocês isso, tá? De tanto vocês pedirem, tá aí a nossa imersão, tá dando um bocado de trabalho, né? Bolar tudo isso pra vocês, mas vai ser realmente incrível, um material didático extremamente incrível, né? Vocês vão receber ali o suporte, né, de todos os e-books, tudo que nós comentamos, tudo. É por isso que eu tô sumida dos stories, tá? Tá dando trabalho. Buenas, meus amores, seguimos aqui, ó. Então, final de semana, tá? Final de semana, amanhã o Silvinho vai liberar para vocês todas as informações completas aí, como que vocês fazem a inscrição de vocês, o valor, tudo bonitinho, tá bom? Mas coloquem aqui nos comentários qual o valor que vocês acham que é. Eu acho que vocês vão cair da cadeira, eu acho que vocês não estão nem preparados para isso, entendeu? Ó, é realmente o pH que define se pode usar durante o dia ou não? Será que é só o pH que comanda isso? Não, né? Porque a gente acabou de falar que se a gente tem uma vitamina C a 20% num pH 4,5, ela pode também ser utilizada durante o dia. Então não é só ele que comanda isso, tá? Eu trago de uma forma bem explicativa para as pacientes a questão do pH, porque elas não vão entender essa questão fisiológica do produto, tal, então é bem prático, ó, fugiu do pH fisiológico, a gente vai diminuir o uso dele, a depender dos princípios ativos, da composição desse produto, é que a gente vai definir se ele é para o dia ou se ele é para a noite, se ele é para ser utilizado todos os dias ou se ele é para ser utilizado 1, 2, 3 vezes na semana, tá entendendo? Então, se eu tenho uma vitamina C a 20% num pH 4,5, ácido ascórbico puro, pode ser utilizada durante o dia? Pode. Mas será que ela pode ser utilizada todos os dias? Não pode. Então não é só o pH, é o contexto, tá bom? Fez sentido para vocês? Sou nova por aqui, ó. Seja muito bem-vinda. Cris, né? A imersão fica gravada para revermos. Então, essa é outra questão. Calma, vocês vão ver, calma, vocês estão muito ansiosas. Gente, a ansiosa aqui sou eu, não vocês. Amanhã, tá bom? Amanhã vocês vão receber todas as informações completas aí de tudo que vai abranger essa imersão. Fiquem tranquilas. Mas a ideia, por mais que, né, possivelmente você possa receber a gravação ali, eu quero vocês ao vivo comigo. Não tô lá para brincar. Deus o livre, se não me deixe, Deus o livre, tá? Não, vou comprar, assistir depois. Não, é lá comigo, ao vivo, tá? Então, buenas, ó, isso é um mito, não é só o pH que define isso, é a questão da concentração e do contexto geral daquela formulação ali. É o conjunto de fatores e não um fator isolado aí, certo? Próxima pergunta. Quando o ácido ascórbico vira hidratante e quando ele vira peeling? Será que ele vira peeling? Quero saber de vocês. Será que o ácido ascórbico vira peeling? Ele faz peeling na nossa pelinha aí? Doutora Clê, vou chamar assim, doutora Clê, sou vitalícia. As vitalícias vocês são exibidas, né? Amo demais suas aulas. Obrigada, doutora. Amo vocês. Buenas. Quando que o ácido ascórbico vira hidratante? E será que ele vira peeling mesmo? Será que ele vira peeling? Aqui que é o ponto, né? O ácido ascórbico, pessoal, ele não é um peeling químico, como um peeling de ácido mandélico, por exemplo, ácido salicílico, ele não é um peeling, certo? Ele vai agir num processo de normalização do turnover, de processo mínimo de renovação indiretamente, mas não diretamente. Não é porque ele carrega o nome ácido ali, aí a gente vai chegar nesse ponto, que ele faz peeling como um ácido mandélico, por exemplo. Ele contribui para esse processo de renovação?
sim, através de outras vias indiretas, né? Aumentando aporte antioxidante, aporte de hidratação, ele normaliza, contribui para essa normalização do turnover, tá? Mas ele não faz um peeling, ele não descama a pele, certo? Por isso que muitas vezes, quando nós estamos aplicando ácido pirúvico, que eu amo, por exemplo, eu gosto de, não quero descamar. Não quer descamar, a gente pode finalizar com uma vitamina C, porque o ácido pirúvico não descama, a vitamina C também não. Tô aplicando ácido pirúvico e eu quero descamar essa pele. Bom, então a gente vai pro ácido retinóico, porque a gente quer descamar aquela pele. Então, conseguem entender? Então, a vitamina C, ela não é um peeling como um ácido mandélico, um ácido salicílico, uma gluco, por exemplo. Não é porque ela carrega o nome ácido que ela faz esse peeling aí, certo? O que muda, até coloquei para as meninas no e-book lá, para as alunas, ó. O que muda é a sensação e o comportamento biológico, tá bom? As reações que acontecem dentro do tecido lá, tá? O que mais? Tem uma outra pergunta que eu coloquei para vocês aqui, ó. Sobre por que ele carrega o nome ácido, né? Por que ele carrega o nome ácido e ele não faz peeling? Assim como a gente tem o ácido tranexâmico, também não faz peeling, tá? O nome ácido, ele tá aqui por um termo químico, não por uma ação funcional dentro do tecido, tá? Ele recebe esse nome aí porque quimicamente, é lá na química para enlouquecer vocês, né? Ele é um ácido fraco, vai ser um doador de prótons aí, mas não é por causa disso que ele se torna um peeling, tá? Ele tem grupos de hidroxila lá também que vão permitir essa oxidação, essa redução, mas ele não é um ácido mandélico, por exemplo, tá bom? Então a estrutura molecular dele o ácido, ele vem pela estrutura molecular dele e não pelo efeito dele na pele. Entenderam aqui? Então não é que ele faz, a gente fala, o ácido ele pode estar fazendo um efeito peeling ali na pele. Ele pode estar contribuindo para esse processo de renovação e turnover ali, mas não diretamente efeito peeling. Entenderam? Entenderam aqui? Os peelings químicos, eles vão promover uma quebra de córneo-desmossomos lá no nosso extrato córneo. O ácido ascórbico, né, e as derivadas, elas não têm esse poder, essa força. Elas vão agir indiretamente, acelerando esse processo de renovação, tá? Mas quando nós estamos falando com pessoas leigas, uma paciente, por exemplo, você pode dizer, olha, esse produto aqui, se você disser para ela, olha, a vitamina C, não é porque ela carrega o nome ácido, que ela é ácido, não precisa bloquear a paciente lá também, tá? O que você vai explicar para a paciente? Olha, você está usando uma vitamina C aqui a 20% num pH mais ácido. Aqui você já está acelerando demais esse processo de renovação da sua pele. Então a gente vai intercalar esse produto com algum outro que contribua para o processo de hidratação e recuperação de barreira. Se você estiver utilizando todos os dias isso aqui, vai causar uma sensibilidade, uma dermatite, uma rosácea e por aí vai, tá bom? Uma forma mais simples de vocês explicarem para paciente de vocês aí, tá? Os peelings, eles vão induzir uma descamação controlada. A vitamina C não causa isso, tá? Apesar de que, se você trabalhar lá com o Nicol VCIP, lá a primeira vitamina C que nós falamos, né? Em peles extremamente oleosas e desidratadas, essa pele vai começar a sensibilizar. E aí ela vai começar a soltar aquele farelinho de pele. Sabe aquela pele que você pega oleosa e ela é uma pele esfarelada? Porque tá faltando água naquela pele, hidratação, tá? Você tirou demais. Então, pontos importantes aí para vocês. O ácido ascórbico, ele não rompe os córneo-desmossomos, ele não tem uma força queratolítica como os peelings têm, tá bom? E ele não vai gerar uma descamação terapêutica, que é o que muitas vezes alguns peelings buscam aí também, tá bom? Grazi, por que ele arde? Última pergunta que nós vamos responder aqui juntinhas, tá? Que já é quase 8h30 aí. Já é quase não, já é 8h30, né? A gente se passou aqui. Ó, por que ele arde, Grazi? Por que algumas vitaminas C ardem na pele? Porque você sabe responder? Acabei de responder para vocês, né? Quando nós direcionamos a vitamina C, o ácido ascórbico, alguma derivada ali, essa pele precisa estar hidratada, senão ele se torna um agente irritativo para o tecido e aí vai sensibilizar. Por que eu não gosto de isolar ele para uma recomendação no pós-peeling, pós-laser, pós-limpeza de pele? Se ele estiver isolado, a paciente vai sentir arder, vai sentir pinicar, ela não vai aguentar ficar com aquele produto na pele. Por quê? Quando você fez um peeling, você removeu total ou parcialmente aquela primeira camada da pele ali. Então, a pele ela tá mais suscetível à permeabilidade de cosmética, certo? Você aumenta demais aquela permeabilidade e a vitamina C vai acabar irritando ali, sensibilizando esse tecido, tá bom? É uma reação química que acontece.
mas se você combinar ele com um bom hidratante, com outros princípios ativos aí, ela não vai sentir esse desconforto, tá? Olha tudo que ainda tem pra falar aqui. Olha aqui, ó, são mais de 15 páginas. Vou conseguir falar? Não vou, tá? Isso aqui, conteúdo para as alunas do curso Fórmula Peeling, do curso Fórmula Peeling, tá? Junto vai entrar a aula de vitamina C e o e-book para vocês, tá bom? A nossa imersão, então para quem está assistindo aqui do YouTube ou para quem está escutando pelo Spotify, hoje é dia 6 de fevereiro. Amanhã, dia 7 de fevereiro, vocês corram lá no meu Insta, a galera que está nas outras plataformas aqui, para vocês ficarem por dentro dessa nossa imersão. Será uma imersão online ao vivo, de verdade. Quem já participou das nossas aulas aí, sabe que eu trago vocês para pertinho, como se você estivesse do meu lado aqui. Eu não escondo nada de vocês em aulas gratuitas, nem nos nossos cafés. Pensa vocês em uma imersão, tá? Por um preço completamente simbólico, tá? E eu resolvi realmente fazer essa imersão paga, porque eu quero valorizar os profissionais que querem aprender, quero tirar a galera curiosa, a galera que fica aqui só torrando a paciência, entendeu? Enchendo o saco. Então é pra galera que realmente quer estudar, quer se diferenciar. Nós estamos no início do ano, nós estamos falando de um procedimento aqui de um baixo custo de investimento, com R$ 100. Eu te ensino a formular peelings químicos aí para você ter 2, 3 opções em consultório, que facilmente desses R$ 100 você consegue fazer mais de R$ 2.500 no primeiro mês de atendimento. Então nós estamos falando de retorno financeiro rápido, que é isso que o seu negócio precisa, principalmente nessa época de início de ano, que é velocidade, para a gente bagunçar um pouquinho esse caixa aí, certo? Amores, amanhã então vocês vão receber todas essas informações. Espero ter contribuído com a prática clínica com vocês aqui, tá? Sobre a nossa vitamina C. Peço que vocês deixem like, a galera do YouTube deixa like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal lá do Spotify, avalia o nosso canal do Spotify. Isso é muito, muito, muito importante para o nosso trabalho. Você não tem noção do quanto o seu compartilhamento, muitas vezes, o print da tela, a sua menção nos seus stories é importante para o nosso trabalho. Se vocês tivessem noção do quanto isso é importante, você já teria feito. Tá, amores, que vocês tenham aí uma sexta-feira abençoada, um ótimo final de semana ao lado da família de vocês. Estudem, né? Usem o tempo que vocês têm aí para vocês estarem se especializando, estudando, se dedicando, se desenvolvendo na carreira de vocês. Que os bons anjos coloquem a mão sobre vocês, sobre o negócio de vocês, sobre a família de vocês e que eles abram todas as portas das possibilidades e das oportunidades. Hoje e sempre é isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para você. Beijo, até o nosso próximo episódio.